antes disso eu queria iniciar com uma oração. Então, nesse momento, se você pode curvar sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Assim como a gente faz sempre nas ministrações aqui, hoje não poderia ser diferente. Eu queria orar agora junto com você. Amém? Pai do céu, nós te rendemos graças por essa ministração, te rendemos graças por esse momento da palavra, onde vamos ser ricamente abençoados, onde vamos aprender um pouco mais sobre essa questão do chamado, onde vamos estar colocando em prática também o que aqui a gente vai estar aprendendo, Senhor. Guia o nosso coração, guia o nosso entendimento, para que a gente venha estar cumprindo cada versículo, cada trecho da sua palavra. Espírito Santo, nos guia, nos ajuda a estar pondo em prática essas verdades, não só na nossa vida, mas também nos ajuda a estar fortalecendo outros irmãos com essa palavra da verdade. É o que te pedimos e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. São 6 horas e 50 minutos para quem está nos acompanhando pelo nosso programa Para Cima. Eu queria que você abrisse hoje o versículo principal, o versículo do dia de hoje, se encontra no livro de Gálatas, Gálatas no capítulo 1 e versículo 1. Gálatas capítulo 1 e versículo 1. Se você pode abrir a sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Lá diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando diz o seguinte: Paulo, o apóstolo chamado não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Só esse pequeno trecho, eu vou repetir novamente para você entender. Hoje a gente está falando sobre o chamado, sobre o propósito. Paulo, o apóstolo chamado não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus e de Deus, o Pai que ressuscitou dos mortos. No caso aqui falando de Deus que ressuscitou, trazendo ele como Pai de Jesus, né, que o ressuscitou dos mortos. Percebe que Paulo ele é bem claro e ele não deixou de ser humilde por conta disso, mas ele dizendo, eu, Paulo, fui chamado por intermédio de Jesus Cristo. Minha chamada vem do próprio Jesus. Ele não ficou titubeando entre pensamentos, rapaz, será que é Deus mesmo que está me chamando? Rapaz, será se esse chamado realmente é do Senhor? Mas para a gente entender um pouquinho do chamado de Paulo, para a gente entender um pouquinho de como Paulo atuou, de como ele chegou nessa convicção plena, a gente tem que entender como é que foi a conversão de Paulo. E eu trouxe aqui, ainda no livro de Atos, só para você entender um pouquinho, eu deixei marcado aqui algumas coisas na Bíblia para a gente mergulhar um pouquinho nisso. E diz assim, cadê aqui, meu pai? Eu estou em Marcos, deixa eu vir aqui para Atos. Agora, acho que eu cheguei aqui, Atos 9, levantaram as mãos, acabei perdendo até o trecho, que é justamente o versículo onde ele começa a aprender. Ele está, nosso amigo Everton entrando aqui na nossa live, nosso muito bom dia. Deixa eu vir aqui então já para Marcos. Em Marcos também, se você pode abrir comigo e deixar a sua Bíblia aberta. Marcos, a gente falou sobre o Gadareno recentemente, e uma das coisas que o Gadareno fez, né? Na realidade, ele Atos 5:9, tá aqui anotadinho. Agora sim, deixa eu voltar aqui. Atos 9:5, perdão. Se eu não anotar, minha gente, eu confesso que eu esqueço, passa batida às vezes e eu não sei onde fica. Principalmente quando eu estou gravando, que aí eu fico gravando, fico falando aqui com você no programa. Atos 9, capítulo 5, Atos capítulo 9, versículo 5. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Paulo ficaram surdos e mudos por conta da presença do Senhor. Eles não aguentaram a presença e acabaram tendo essas coisas. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com Ananias em uma visão para Ananias ir lá e batizar Paulo. Aí versículo 15, já para adiantar. Porém o Senhor disse a Ananias, vá fazer o que eu digo, porque esse homem é meu instrumento escolhido para
levar o meu nome aos gentios e aos reis, e perante o povo de Israel. Aí, versículo 18, no mesmo instante, cadê? Versículo 18, não, perdão, versículo 18, no mesmo instante, foi como se tivesse caído escamas dos olhos dele, e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Isso já com Ananias. Ananias orou por ele, ele teve como se fossem escamas caindo dos olhos dele quando Ananias orou, e ele voltou a enxergar, porque ele ficou cego por conta da presença de Deus quando Jesus se encontrou com ele. Então ele comeu e ficou forte novamente. E aí, dando continuidade ao versículo 19, então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu, eu queria que você pegasse isso aqui. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias, e foi para a sinagoga a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Percebe que Paulo, assim que ele aceita Jesus, ele faz o quê? Uma espécie de discipulado. Ele aceita Jesus e ele não sabe torcer à direita. Jesus me libertou, agora eu sou livre. Não, ele tem uma experiência com Cristo. Ele tem uma experiência com os discípulos de Cristo. E em seguida ele vai anunciar as boas novas. Ele foi preparado. Ele deu ouvidos à palavra. Sabe, você quer descobrir o seu chamado no Senhor? Dê ouvidos à palavra. Comece a buscar no Senhor. Comece a ter intimidade com Ele. Sabendo que Deus não vai se manifestar através de profetas. Jesus, o Espírito Santo, não vai se manifestar através de profetas para te dar o caminho das pedras 100% não. São 6 horas e 56 minutos para quem está acompanhando aqui pelo nosso programa de rádio. Ele não vai te dizer, olha, você vai por aqui, ali vai ter um quebra-mola, você vai passar o quebra-mola, se você for de carro você vai passar com tanto de velocidade, se você for de bicicleta vai assim, porque na curva tal. Não, ele vai dizer, vai para tal lugar. E aí cabe a mim e a você seguir aquela instrução dele, orando, indo por esse caminho, orando no Senhor, com sensibilidade nele, para estar atento às instruções que ele pode nos dar no caminho. Quando ele chegou para Abraão, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Vê, sai daí e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sim, vai sair para onde? Vai sair como? Mas ele tem que se mexer, ele tem que sair daquele lugar. Então muitas vezes o Senhor vai apenas te dar uma instrução e você vai ter que seguir ela sem saber de tudo. Pablo, e como é que eu vou pregar o evangelho? Abrindo a boca, falando que Deus é bom. Eu falei recentemente do Gadareno, e agora eu perdi aqui a marcação, mas eu não sei se a gente consegue. Opa, trouxe de novo. Recentemente eu trouxe uma ministração aqui do Gadareno, que eu até compartilhei com algumas outras pessoas. E veja como é similar essa questão de Paulo. O Gadareno, só para recapitular, ele era um cara que vivia nos cemitérios, ele era um endemoniado, ele vivia nos cemitérios, vivia atanazando toda uma cidade, ele vivia nu, tinha problema mental, e quebrou corrente, ninguém segurava ele tinha uma legião de demônios. Mas Jesus não permitiu e disse, capítulo 5 de Marcos, versículo 19, 19 também, ó. Mas Jesus não o permitiu e disse, ele queria ir com Jesus, queria ir no barquinho com Jesus, voltar, e Jesus curou ele ficou bom, ficou perfeito, não estava com demônio nenhum, estava curado, estava vestido, estava são. E aí quando Jesus estava se despedindo da cidade onde o Gadareno estava, de Gadara, ele pegou e disse, Jesus, eu quero ir contigo. Aí Jesus pega e diz assim, mas Jesus não o permitiu e disse, volte para a sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Aí versículo 20, então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam maravilhados, todos ficavam admirados. Versículo 20 ainda. Agora, presta atenção o que é que aconteceu com Paulo aqui também. E foi para a sinagoga. Versículo 19 aqui também de Atos. Então ele comeu e ficou forte. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias. E foi para a sinagoga, a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 21. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Ei,
Antes de descobrir o teu chamado, antes de descobrir o teu propósito no Senhor, já fica ciente que o seu principal chamado é ganhar vidas. Se você vai estar na função de pastoreio, amém, glória a Deus, você vai ser um pastor abençoado, mas sua função é ganhar vidas. Pablo, na realidade eu tenho um chamado para a arte, eu tenho um chamado para a questão administrativa. O seu chamado no Senhor é ganhar vidas, é edificar vidas, é tocar em vidas. O nosso chamado em Deus é esse, nós fomos chamados em Deus para isso, para fazer isso. Muitas pessoas ficam se questionando, será se eu sou um pastor? Será se eu sou um profeta? Deus ele fala comigo, Pablo, de forma tremenda, ele tem algo comigo. Sim, qual é o algo que ele tem com você? Qual é o chamado? Não sei. Pronto, enquanto você não sabe, é o que Paulo fez, é se dedicar a estar aprendendo com os antigos, né? No caso aqui ele não se tinha na época tablet, não se tinha Bíblia à vontade como a gente tem hoje, então se tinha que ficar à mercê de muitas pessoas, mas hoje em dia a gente pode estar à mercê da palavra de uma forma muito mais ampla, e uma vez que a gente está ali abertos à palavra de Deus, abertos para entender um pouco mais do que Deus tem para a nossa vida, abertos para entender qual o propósito dele para mim e para a sua vida, ele vai se manifestar te dizendo, vá por aqui, eu chamei você para isso, o meu chamado para você é isso. Mas independente de qual a posição seja hoje o seu chamado em Deus, o nosso principal chamado, a nossa principal causa em Deus hoje é ganhar vidas para o reino. A nossa principal causa hoje com o Senhor Jesus é ganhar vidas para o reino de Deus. Então, se hoje eu e você ainda não sabe, Pablo, eu não sei se eu tenho um chamado pastoral, eu não sei se na minha igreja é meio assim, o pessoal aqui no meu bairro, não liga para isso. Você tem um propósito com Deus, o seu chamado, a sua convicção é no Senhor Jesus e não com pessoas. Muitas pessoas até ficam frustradas quando vão para a igreja porque elas pensam, rapaz, eu tenho um chamado, Pablo. Só que o pessoal da minha igreja, o pessoal da sua igreja, o que é que tem? São pessoas que erram igual você erra. Você já decepcionou pessoas, eu já decepcionei pessoas, nós já fomos decepcionados. É natural que decepções aconteçam, é natural que frustrações aconteçam. Agora, elas não podem nortear a nossa chamada no Senhor. Elas não podem nortear a nossa atuação dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Então hoje, Papai do Céu, o que é que Ele nos orienta? Você quer descobrir o seu chamado? Se renda à palavra dEle, se renda aos ensinamentos dEle, escutando outras pessoas, escutando ministrações, escutando a sua palavra. Quer descobrir o que realmente há para você? Abra os ouvidos espirituais. E uma vez que você ficar atento a isso, o seu chamado, o seu propósito, ele vai ser muito mais aguçado. Agora, para finalizar, a gente já está com quase 15 minutos aqui de palavra. O nosso chamado no Senhor, a nossa vocação em Deus, ela está muito atrelada às nossas habilidades. Então, muitas vezes uma pessoa que se converteu agora, ela tem o dom de falar, ela fala muito bem, ela tem um ensinamento muito arraigado na vida dela, ela gosta muito de ensinar. Você acha que uma pessoa dessa, ela tem chamado para estar no ministério no ministério burocrático da igreja, de estar ali fazendo contabilidade, organizando essas coisas? Pode até ter, mas as habilidades dela demonstram que ela tem o quê? O chamado para estar numa recepção, para estar ministrando a palavra, para coisas que envolvem comunicação. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a pessoa cozinha divinamente bem, ela tem um tempero que, isso é uma habilidade que Deus ele colocou na sua vida. Provavelmente você vai alcançar pessoas através de uma quentinha que outra pessoa que não cozinha bem não vai. Então são habilidades que são depositadas no corpo de Cristo, que não necessariamente são dos 5 dons ministeriais. Entende? E a gente precisa entender isso. Pablo, eu não tenho nenhum chamado, eu não sinto que eu tenho não. Mas você tem algumas habilidades. Você tem um chamado de ganhar vidas, é fato. Mas dentro de você, com certeza, existem algumas habilidades que Deus depositou na sua vida. E só cabe a você utilizá-las para ganhar vidas para o reino de Deus. Amém? Tem essa mesma convicção como Paulo. Agora essa convicção, ela só vem, essa convicção aqui de Gálatas. Paulo, o apóstolo chamado não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus e de Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos.
Essa convicção ela só vem quando a gente se rende aos braços do Senhor. Essa convicção do nosso chamado só vem quando a gente de fato está decidido a ter uma vida junto com Ele. Pablo, eu não sei hoje qual é o meu chamado, eu estou perdido, eu não sinto hoje como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser a minha caminhada. Decida se render aos braços do Senhor. Ele tem um chamado para a minha vida, Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem um chamado e uma convocação para a vida de cada um de nós. Agora voltou. Ele tem um chamado e uma vocação para cada um de nós. Agora, a partir do momento que a gente não vive isso, a gente decide realmente viver num lamaçal de frustração, num lamaçal de pecado. Mesmo estando na igreja, Pablo, mesmo estando na igreja tem meio mundo de crente frustrado, porque não sabe o que o Senhor quer para a vida dele, não sabe o que o Senhor quer para a vida dela. Se você está na igreja, você faz parte de uma igreja agora, ou até se não faz parte, mas está me acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube. Primeiro passo, já me ajuda, já se inscreve no nosso canal. A gente está em live aqui pelo Instagram, mas já se inscreve no nosso canal, dá o teu joinha, comenta alguma coisa aqui embaixo, comenta o que Deus está falando com o teu coração. Mas se você está frustrado, mesmo na igreja ou fora dela, o Senhor te convida hoje a você se render aos braços dele, aos braços da sua palavra. Comece a orar, comece a ter uma vida com o Senhor e o teu chamado em Deus vai ficar muito mais aguçado. Você vai ter muito mais percepções do que Ele tem para a sua vida nos dias de hoje. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Se você chegou até aqui, eu ia dizer agora, né, brincando, prepara o teu copo com água, mas eu sempre, quem acompanha a gente sabe que eu bebo muita água, né? Até quando eu estou nos estúdios da rádio, quando eu não estou. E é uma coisa que eu já vou deixar bem claro. Nos estúdios da rádio ou não, o nosso quadro Palavra para Cima, ele sempre vai existir, porque a gente sempre vai estar fazendo aqui junto com vocês. Eu beber minha aguinha, a gente vai finalizar orando para que Papai do Céu ele nos ajude a estar mais rendido ainda à sua palavra, descobrindo que o que realmente ele tem para as nossas vidas nos dias de hoje e para toda a nossa trajetória. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa ministração. Obrigado porque a cada momento o Senhor nos instrui, Espírito Santo, nos dando direcionamentos do que é a sua palavra, do que ela traz, do que ela nos proporciona, Pai. Espírito Santo, para as pessoas que estão em dúvida sobre o chamado delas, tranquiliza o coração, Espírito Santo de Deus, de cada um agora nesse momento e traz discernimento, Pai, para a vida dela de como fazer, de como agir, de como se comportar, até que ela não tenha convicção plena. Dá direções a ela de vidas, Espírito Santo, que estão muitas vezes perdidas e precisam apenas de um toque, precisam apenas de uma palavra. E através das habilidades dessa pessoa que me acompanha agora, Espírito Santo de Deus, se faz presente na vida dela, para impactar a vida de muitas e muitas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço pelo santo e poderoso nome de Jesus. Se você está até aqui agora comigo, eu já te agradeço de verdade pelo carinho, agradeço de verdade por todas as pessoas que acompanham o nosso programa Pra Cima. Pode ter certeza que o Papai do Céu fica muito feliz com todo esse envolvimento e engajamento de vocês aqui também. Gente, obrigado por tudo, obrigado de coração. Não esquece, já se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho, né, das notificações e dá o teu like. Obrigado por tudo e vamos embora, pra frente e pra cima. Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau.